Olá, sejam bem-vindos ao canal Verdade Avante. Hoje nós estaremos tratando sobre o tema Um Deus Mais Real e, através desse título, o que nós pensamos em tratar sobre uma pergunta feita por muitas pessoas ao redor de todo mundo. Se Deus existe, por que eu passo por sofrimentos? Onde estaria Deus em todo esse cenário? Entender um pouco questões de como você pode tomar uma decisão mais assertiva a respeito de seguir ou não seguir a Deus. Você já ouviu falar sobre tomar uma decisão no escuro? Isso, na realidade, é o que nós não gostaríamos que você fizesse. Gostaríamos que você pudesse tomar uma decisão de forma mais acertada em relação ao seu desejo de crer ou não em Deus, de segui-lo ou não segui-lo, através de um esclarecimento maior e melhor das coisas que se passam ao seu redor. Há muitas coisas ditas através de várias pessoas sobre Deus que muitas vezes na realidade não são bíblicas, não são coerentes e não fazem parte da nossa realidade. Então, por isso, é extremamente importante que a gente tenha um esclarecimento daquilo que se passa ao nosso redor para podermos tomar essa decisão tão importante de seguir ou não seguir a Deus. No nosso estudo de hoje, estaremos pensando e procurando esclarecer um pouco vários e vários pontos como estes. Agora, daqui por diante, estarei colocando uma apresentação em PowerPoint e estarei falando ao canto da tela para procurar esclarecer e explicar um pouco desses assuntos. Então, bom estudo para todos nós e vamos adiante. Bem, pessoal, agora vamos estar começando então nossa parte da apresentação. Como eu tinha dito para vocês, são alguns slides. Eu vou estar lendo aqui uma boa parte desses slides e naquilo que eu ver necessidade de fazer mais algum comentário para ficar mais claro para vocês, eu vou estar aí, então, acrescentando. O nosso tema é um Deus mais real. Então, tratam-se de reflexões sobre pontos aí semelhantes ao agnosticismo, ao deísmo e, finalmente, o teísmo. O conteúdo, na realidade, é baseado aí nas minhas experiências aí de vida, analisando a realidade, Deus e também a Bíblia. Nosso próximo ponto é pensar um pouco aí na introdução de todo esse assunto, que é a seguinte: nós, como seres humanos, não compreendemos tudo a respeito de Deus ou da Bíblia. Mesmo os mais aplicados teólogos têm suas interpretações. E há muitos pontos de interrogação para os quais não temos explicações plenas e claras. No entanto, boas pesquisas, dedicação, orações podem nos ajudar a avançar e entender melhor versículos ou trechos não tão bem compreendidos até os nossos dias. E talvez haja dúvidas e perguntas que deverão ser feitas ao próprio Deus para que ele pessoalmente nos esclareça em devido tempo. Esses são alguns pontos que tenho observado aí antes da gente iniciar aqui a nossa reflexão, o nosso estudo, e queria parar um pouquinho para pensar também aí no que Josué nos diz, o que é dito a respeito de, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Lá nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Seguindo adiante, vamos pensar um pouquinho por que buscamos a Deus. Você já parou para pensar nisso? Antes da gente responder diretamente essa pergunta, vamos nos deparar um pouquinho em outra pergunta. O que faz o ser humano diante do prazer? Normalmente, ele desfruta. E o que faz o ser humano diante do desprazer? Normalmente,
ele busca meios de eliminá-lo ou evitá-lo. Então, muitos, na busca de eliminar ou evitar o desprazer, o sofrimento, além de se empenharem em meios naturais, procuram também ajuda no sobrenatural. Então, daqui por diante, eu vou estar focalizando, nesse caso, na Bíblia e nos seus ensinos diante deste assunto, ok? Vamos um pouco mais à frente. Vamos começar pensando sobre Deus e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele sempre foi oferecido por Deus às suas criaturas, para que não o seguissem ou adorassem por imposição, mas por amor e voluntariamente, mesmo que suas escolhas pudessem levá-las a sofrer por não seguirem as orientações dele. Sendo assim, o livre-arbítrio ele foi permitido também aqui na Terra, e infelizmente, devido ao pecado de Adão e Eva, todos neste planeta passaram a sofrer os efeitos do mal. Isso você pode estar aí vendo no livro de Gênesis, capítulo 3. Caso alguém tenha desejo, esteja assistindo esse vídeo, pode estar parando um pouquinho o vídeo e pode estar verificando lá no livro de Gênesis, aí nas leituras citadas aqui da Bíblia, pode estar verificando aí direto na sua Bíblia, para que você possa estar comprovando aí também parte daquilo que nós estamos falando aqui, ok? Então, começamos aqui pensando um pouquinho sobre Deus e o livre-arbítrio, tá? Vamos seguir um pouquinho adiante nesse assunto. Quando o indivíduo faz mau uso do seu livre-arbítrio, Deus permite tanto que ele sinta os efeitos do seu ato, quanto outros também possam ser afetados. A exemplo disso, podemos pensar em Caim, que, tendo inveja de seu irmão, o matou. Deus não interferiu no ato de Caim e não evitou a morte de Abel. No entanto, Caim sofreu as consequências de seu ato. E mesmo para aqueles que aparentemente prosperam e não sofrem as consequências de seus atos aqui na terra, Deus promete fazer justiça no juízo final. Você pode ver essa orientação também ali sendo apresentada no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Continuando ainda no assunto do livre-arbítrio de Deus e do livre-arbítrio, nós podemos notar um outro ponto. Muitas pessoas no mundo estão sofrendo devido à maldade e ao egoísmo de outros seres humanos, como também devido a desastres naturais que ocorrem por causa do próprio homem ou por razões não desconhecidas. A exemplo desses males, nós podemos pensar no quê? Podemos pensar na fome, guerras, estupros e outras barbaridades que acontecem pelo mundo afora. Então aqui nós podemos perceber aí que Deus ele deixa o livre-arbítrio aí para todos os seres humanos e nem todos fazem bom uso dele, prejudicando muitas vezes a si mesmos e prejudicando também a outros com as suas próprias decisões, infelizmente. Vamos um pouco mais adiante agora. Vamos pensar um pouco, dentro dessa situação que nós acabamos de refletir, vamos pensar em que estado ficou o mundo. O mundo, na realidade, ficou um mundo difícil de se viver. Então, humanos em um mundo hostil. E a intervenção divina? Como funciona nesse caso? Eu gostaria de estar pensando com vocês em três, é, em três aspectos importantes aí. Eu gostaria de estar pensando com vocês sobre milagres, gostaria de estar pensando com vocês sobre o sofrimento, e gostaria de estar pensando com vocês sobre a esperança. Só que pensando neles em pontos diferentes aí do tempo. Vamos estar pensando, por exemplo, nos milagres no passado. Os milagres eles ocorreram ou foram resultados, foram relatados no passado. E não sendo possível a sua visualização ou confirmação. Então é isso que a gente muitas vezes encontra, nos deparando com os milagres que nos foram contados. Eles se encontram, infelizmente, no passado, sem a possibilidade, muitas vezes, da gente estar visualizando, confirmando cada um deles. Já o sofrimento, muitas vezes, se encontra no presente.
Os sofrimentos são vivenciados aí por milhares de pessoas no presente momento. E a esperança? A esperança, a gente pensando ela no futuro. A esperança é o alimento que nutre aí os sonhos a serem realizados, mas muitas vezes eles sempre se encontram aonde? No futuro. Então, pensando dessa forma, a respeito desses três pontos, dos milagres, do sofrimento e da esperança, podemos pensar isso. Milagres se encontram no passado, sofrimento no presente e esperança no futuro. Pensando assim, vamos um pouquinho mais à frente, ainda nos detendo no aspecto de estarmos num mundo hostil e aonde está a intervenção divina. Podemos pensar o seguinte, em primeiro aspecto. Se milagres não acontecem mais em nosso presente, poderíamos concluir que as coisas acontecem simplesmente de forma natural, sem a necessidade da existência de Deus. O segundo ponto. No entanto, há alguns dos que creem em Deus trabalham com a possibilidade de que o mal esteja apenas dando seu fruto através do pecado e sendo vislumbrado pelos seres criados, a fim de levá-los a entender o quanto ele, o pecado, é realmente danoso a todos nós, antes que Deus venha definitivamente e elimine o mal para sempre. Continuando ainda, pensando nesse aspecto do mundo hostil e aonde se encontra a intervenção divina, podemos pensar por outro lado. Racionalmente, poderíamos pensar assim, que existe um ciclo interminável de gerações e gerações acreditando na mesma coisa, nunca alcançando o auge da esperança, o céu. Ou seja, a eliminação do sofrimento para sempre, porque eles sempre se encontram no futuro. Então morrem e deixam seus filhos com as mesmas crenças, levando o processo adiante de geração em geração. Alguns poderiam então concluir que esse assunto se encerra por aqui. Mas a Bíblia nos fala a respeito de algo além deste mundo, por nós conhecido, que precisa ser considerado também. Então vamos meditar um pouco a respeito disso. Existe mais de um mundo? Claro que existe, não é? A NASA, pelo menos, ela está farta aí de saber disso. Existem muitos outros planetas, aí como o nosso planeta Terra, não com seus aspectos, né? Mas existem vários outros planetas, outros mundos, mas eu não estou me referindo aos outros planetas aí que existem em outros sistemas solares ou no universo. Estou me referindo à existência do mundo real, se tratando do nosso mundo aqui, e o mundo espiritual, apontado ali em Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos fazer uma comparação desse mundo real e desse mundo espiritual. Vamos perceber o primeiro ponto, por exemplo. Mundo real, percebido por nossos sentidos. Mundo espiritual, não percebido por nossos sentidos, exceto através de milagres. Mundo real, planeta e seres seguindo apenas seu fluxo natural. Mundo espiritual, ambiente desconhecido e seres seguindo um fluxo antinatural, pelo menos para nós. Mundo real, nele possivelmente Deus e Satanás não existem. Mundo espiritual, nele possivelmente Deus e Satanás existem. Continuando ainda, pensando nesses dois aspectos de mundo real e de mundo espiritual, o que podemos pensar? No mundo real, cresce nele pela percepção dos nossos sentidos. Mundo espiritual, cresce nele pela fé, devido às informações contidas na Bíblia. Mundo espiritual, o que ocorre nele pode afetar de forma natural ou sobrenatural a vida do ser humano no mundo real, esteja ele ciente disso ou não. Você pode perceber que aqui está a vida humana no meio dos dois mundos, porque ambos, na realidade, podem acabar afetando a vida aí do ser humano. Vejamos, por exemplo, o caso de Jó.
No caso de Jó, capítulo 1, do versículo 6 a 20, nós vemos Satanás agindo por meios naturais para que fosse possível a queda de Jó em relação a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. No capítulo 1, versículo 12, nós podemos perceber aí Satanás tendo a permissão de Deus. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem, no caso Jó, está em tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás aqui, uma decisão foi tomada no mundo espiritual, entre Deus e Satanás. E agora passou para o mundo real. Satanás agora atingiria de alguma forma a vida de Jó. E como ele fez isso? É isso que nós vamos destacar um pouco aqui nos próximos pontos. Ele fez isso através do quê? Ele incitou os sabeus a roubarem 500 bois e 500 jumentas de Jó e matarem seus servos à espada. Isso se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 14 e 15. Satanás também utilizou provavelmente raios. A Bíblia chama de fogo caindo do céu para matar suas 7.000 ovelhas e servos. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 16. Satanás ainda incitou os caldeus a roubarem 3.000 camelos e a matarem seus servos à espada. Jó, capítulo 1, versículo 17. E Satanás ainda utilizou um vendaval que fez desabar a casa em que estavam os 10 filhos de Jó, os matando. Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19. Contudo, diriam alguns que roubos, raios e vendavais são coisas naturais. Este homem só teve azar. Porém, a Bíblia aponta para a origem de todos esses eventos ocorrendo em um mundo que espiritual paralelo. Pelo menos é isso que nós vemos aqui sendo relatado. Seguindo um pouco adiante, nós podemos perceber ainda mais outros exemplos. Por exemplo, Micaías. Ele profetiza a morte de Acabe, o rei de Israel, e ele morre por uma flecha atirada ao acaso. Deus agora agindo por meios naturais para que se cumprisse o que fora dito pela boca do seu profeta. 1 Reis 22, do versículo 13 ao 40. Então, agora nós temos exemplo aqui de Deus agindo por meios naturais. Uma flecha pode ser tirada por qualquer homem. Agora, aonde essa flecha acertou? Acertou no rei Acabe, como tinha sido dito pela boca do profeta Micaías. Então, a gente percebe o que aqui? Que Deus agiu por meios naturais para que se cumprisse a profecia vinda do seu profeta. Vemos agora um caso de Deus agindo por meios sobrenaturais. Aliás, dois casos, na realidade. Vamos pensar um pouquinho em Moisés. O mar vermelho se abrindo diante de todos. Êxodo, capítulo 14, versículo 5 ao versículo 31. Outro exemplo ainda é a sarça no meio do fogo que não se consumia. Êxodo 3, versículo 2. Esses são exemplos de como Deus estava agindo por meios sobrenaturais. Um outro exemplo é o caso de Belsazar. Uma mão surge escrevendo na parede ao rei arrogante e soberbo a mensagem de Deus, numa língua diferente, só compreendida por Daniel. Daniel, capítulo 5. Nós vemos aqui novamente que Deus ele está agindo por meios do quê? Sobrenaturais nesse caso. E agora vamos pensar um pouco a respeito desses atos sobrenaturais. Não temos visto em nossos dias atos sobrenaturais como o do mar se abrindo com uma mão escrevendo em uma parede. Mas ainda assim, podemos nos deparar com eventos naturais
ocorrendo em nossas vidas devido à ação de um mundo espiritual paralelo. Ou seja, este mundo espiritual pode interferir em nossa realidade racional e visível, mesmo que não percebamos, como foi no caso de Jó. Jó não sabia, mas Satanás estava atacando várias partes de sua vida e todas essas, todos esses eventos acontecendo em sua vida, na realidade, tinham sido decididos em um mundo espiritual paralelo, que Jó nem sequer ele ali sabia que aquilo ali estava acontecendo, ou tinha se decidido aquilo nesse mundo espiritual paralelo. Continuando um pouco mais à frente, vemos aqui atos ainda sobrenaturais. O que nós podemos pensar sobre eles? São notórias, aliás, as curas em nossos dias. Para uns ocorrendo de forma natural e para outros de forma sobrenatural. Curas sobrenaturais ocorrendo por meio da fé. Curas naturais ocorrendo por meio de um estilo de vida favorável, como boa alimentação, exercício, descanso e outros. Para alguns, neste caso, até mesmo as curas sobrenaturais ocorrem devido a potenciais psicológicos naturais do indivíduo com fé, ainda não tão bem identificados, que são os reais agentes da cura. Então, alguns pensam assim. Seguindo um pouco mais adiante, ainda podemos pensar agora, depois de falarmos sobre todos esses detalhes, esclarecermos várias coisas aí ao meu redor e ao seu redor, podemos pensar a respeito de se crer em Deus. Os benefícios da crença em Deus para o ser humano são muitos. Eu gostaria de destacar aqui para vocês alguns benefícios aí da crença em Deus, por exemplo, para o indivíduo, para os indivíduos. Boas orientações para o seu desenvolvimento, sentir-se amado, confortável e ter esperança. Benefícios agora, por exemplo, para a família que crê em Deus. Boas orientações para o seu estabelecimento, para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção. Benefícios da crença em Deus para os cidadãos. Boas orientações para o seu desenvolvimento e relacionamento saudável com as mais variadas pessoas. Então, são muitos os benefícios para as pessoas que têm a crença em Deus. Conclusão. Creio que o salvo é muito mais positivo para aqueles que creem em Deus, pois ainda que ele, em nossos dias, não operasse nenhum milagre sequer e ocorresse em nossas vidas apenas eventos naturais, ainda assim estaríamos no lucro por todos os benefícios que o Senhor, através do modelo de vida apresentado na Bíblia, nos oferece como indivíduos, como famílias e como cidadãos. Agora me resta fazer algumas perguntas. E você? Que decisão tomará? Esperamos, caro amigo, que você possa decidir, tomar a decisão de escolher aquilo que realmente fará melhor para a sua vida. Esperamos que essa decisão seja algo que te beneficie muito e possa ajudar não só você, mas como nós falamos nesse estudo, que as suas atitudes também possam acabar beneficiando várias e várias outras pessoas ao seu redor e ao redor do mundo também. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.